1h05 na Rádio Cidade, 1h05 no Cidade Entrevista. Está no ar hoje, segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Está no ar até às 2 da tarde o Cidade Entrevista de hoje. Sempre recebendo uma celebridade, uma autoridade ou um especialista para tratarmos dos assuntos mais importantes do dia. E hoje temos a honra de receber dois grandes professores, economistas, também pesquisadores do LIDE Pernambuco. Um deles é o Écio Costa, além disso é professor da Universidade Federal de Pernambuco, e o Maurício Garcia, que é um pesquisador do LIDE Pernambuco. E eles fizeram uma pesquisa, gente, muito interessante, muito bacana. A pesquisa deles foi sobre a questão da burocracia nos órgãos de Pernambuco. Eles fizeram uma avaliação de como anda a burocracia e o que ela impacta nos setores de Pernambuco, nos setores da economia de Pernambuco, e apresentam esse resultado para aqui, para a gente entender como anda a economia e quem faz a economia andar, como é que está lidando com a burocracia. Então, eles vão conversar com a gente por meio de videochamada, tá bom? E você pode participar dessa entrevista por meio da experiência da Rádio Cidade. Olha só, se você quiser assistir a entrevista no YouTube, faz o seguinte, vai lá no canal do YouTube e coloca assim, Rádio Cidade 99.7, aproveita, toca no sininho e se inscreve no canal. Quem é de redes sociais pode nos ver, pode nos assistir pelo Facebook, também é Rádio Cidade 99.7, ou então pelo aplicativo Flix Cidade. No aplicativo, você pode baixá-lo no seu iPhone, no seu Android. O aplicativo é leve, e permite com que você tanto ouça como assista, veja, toda a nossa programação. Inclusive a programação musical, os clipes, os nossos comunicadores 24 horas. Então, baixa o aplicativo Flix Cidade e aí faça como todo mundo, Rádio Cidade, a rádio que todo mundo ouve, todo mundo vê. Bem, a gente vai iniciar a entrevista, vou aqui chamar para a tela, aqui na Experiência Rádio Cidade, tanto o Écio Costa, professor, quanto o pesquisador Maurício Garcia. Eles estão aí eles já estão na tela aí acompanhando a gente aqui. Primeiramente, uma boa tarde a ambos. É um grande prazer tê-los aqui conosco na Rádio Cidade. Vocês estão falando para uma audiência de 83 cidades do Agreste de Pernambuco, Zona da Mata, o sul da Paraíba e o norte de Alagoas. Então, são 83 cidades nesse interior, nesse grande interior que nós temos no estado. É um grande prazer recebê-los, vocês que são do LIDE Pernambuco e que fizeram um diagnóstico, ao que parece, um diagnóstico muito importante, do olhar sobre a burocracia do Estado. Então, primeiramente, vou conversar aqui primeiro com o Écio Costa, dar as boas-vindas ao professor. Professor Écio, é um grande prazer tê-lo aqui, na Rádio Cidade. Queria agradecer sua disponibilidade e dizer o seguinte, qual o intuito de fazer uma pesquisa sobre burocracia? Aliás, é uma palavra tão pesada no dia a dia, mas muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde e uma boa entrevista. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Marco Aurélio. É uma pesquisa muito importante, e é um prazer estar conversando com você e com os demais ouvintes, porque o que a gente precisa entender é que a burocracia, ela atrasa as nossas vidas, atrasa a nossa vida no nosso dia a dia como cidadão e também como empresa. Tanto para você abrir um negócio, como para você renovar as licenças ou poder fazer alguma ampliação do seu negócio. Você sempre tem que tratar com algum órgão, em geral o órgão público, que vai definir parâmetros que você precisa seguir. Então isso precisa ser cada vez mais rápido, para que a gente possa ter os investimentos acontecendo aqui em nosso estado. E isso, quando você vai olhar outros estados, após principalmente a aprovação da Lei de Liberdade Econômica, a gente vê que há um processo de modernização e adaptação de muitos estados para implantarem essa lei que foi aprovada, e que ela permite facilitar muito o ambiente de negócios. Nós estamos muito mal classificados internacionalmente naquele ranking conhecido como Doing Business, que é um ranking do Banco Mundial que mostra
é a capacidade dos países em fazer negócios. E um dos principais itens que nós estamos pontuando pessimamente é com relação à burocracia. Então, essa pesquisa, né, ela foi elaborada a partir do LEAD Pernambuco. O Maurício vai dar mais detalhes dos resultados, mas com um número de empresários que representam a realidade econômica do estado de Pernambuco, tanto setorialmente como também de relação ao PIB de Pernambuco, e nela nós podemos constatar o que na realidade até já é de certa forma para muitos empresários que lidam com isso no dia a dia, quais aquelas instituições ou quais os entes públicos que estão aqui no estado de Pernambuco que têm as maiores burocracias, né, que precisam ser resolvidas para facilitar a vida tanto da empresa como do cidadão. Tá? Então, o intuito da pesquisa é justamente mostrar que esses entes precisam se modernizar, né, e ele faz parte de todo um trabalho, né, que o LEAD Pernambuco adotou para os próximos 2 anos, que serão o norte, né, das ações que o LEAD vai estar desenvolvendo com o intuito de justamente desburocratizar o nosso estado, né, e facilitar o ambiente de negócios. Até porque se a gente não fizer isso, nossos vizinhos, aqui nossos estados vizinhos, estão sim, muitos deles correndo atrás, né, e se você for olhar, por exemplo, um estado como o de Minas Gerais, depois que eles começaram a adotar práticas menos burocráticas para a atração de negócios, o número de investimentos e o valor desses investimentos que entraram no estado aumentaram consideravelmente. Então a gente precisa replicar isso aqui também, para que o estado de Pernambuco possa ser um grande estado, que seja um grande atrativo, né, para investidores nacionais e até mesmo internacionais. Então esse é o intuito principal da nossa pesquisa, é mostrar esse início, né, desses 2 anos de trabalho que a gente vai estar desenvolvendo, essa principal lista, né, dos principais entes que têm uma maior burocracia no nosso estado, para que a partir daí a gente possa começar a fazer um trabalho também institucional, claro, né, com esses entes, para que você possa diminuir a burocracia. Isso é uma fala que o senhor faz, professor Écio, muito bacana, porque permite a gente, né, compreendendo a realidade, traçando o diagnóstico, poder atuar sobre ela. Então isso é muito interessante, né? Essa questão de olhar o problema para poder dinamizar soluções, e aí, claro, pelo que eu entendo, soluções com as entidades associadas, tanto, obviamente, os empresários, mas principalmente o poder público. E aí, por isso, eu vou dar as boas-vindas ao Maurício Garcia, também professor, pesquisador do LEAD, né? Pesquisador do LEAD Pernambuco, pesquisador oficial do LEAD Pernambuco, né? Alguém que lida com essa questão de pesquisa, né? Que tem, enfim, que tem a compreensão desse universo, que só para a gente saber a realidade, a gente precisa realmente se debruçar sobre ela. E nada melhor do que uma pesquisa para isso. Por isso, professor Maurício, muito obrigado, né, pela disponibilidade. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Cidade, aqui em Caruaru, né? E eu lhe pergunto o seguinte, já ao mesmo tempo que já lhe dou as boas-vindas e boa tarde, pergunto o seguinte: essa pesquisa alcançou quantas pessoas ou quantos segmentos? Qual é o panorama, né? Onde vocês foram buscar, né, as pessoas que responderam? Quem respondeu a pergunta? Qual foi o universo atingido? Muito obrigado, muito boa tarde e uma boa entrevista. Boa tarde, Marco Aurélio, a você e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui representando o LEAD para comentar dessa pesquisa, que é uma pesquisa tão importante. Acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco a pesquisa. Como o Écio tinha dito, essa pesquisa veio como resultado de uma demanda observada pelo LEAD junto aos empresários, da necessidade de desburocratizar, do quanto a burocracia havia uma sensação, e há uma sensação muito forte do empresariado, do quanto a burocracia amarra e impede o desenvolvimento do negócio em Pernambuco.
Então, levantou-se esse tema e sobre ele os empresários, através do lead dessa entidade representativa deles, a gente tentou entender, fazer um diagnóstico através da pesquisa para entender a visão da burocracia junto aos empresários. Então, dentro da base do LEAD, dos associados, das empresas associadas ao LEAD, e é uma representatividade bastante peculiar, porque mais de 1/3 do PIB de Pernambuco é associado ao LEAD, então temos empresas bastante representativas e com uma geração de riqueza e com a quantidade de empregados, de geração de empregos dessas empresas é muito significativa. Então, dentro dessa base dos filiados do LEAD, nós fizemos a pesquisa. Então, todos eles receberam um questionário hoje em dia a gente tem essa facilidade, um questionário virtual, e os empresários responderam essa questão. Era um questionário bastante extenso, bastante amplo, para ter uma noção de fato bem clara dessa situação da burocracia na visão dos empresários. Ela foi respondida por 148 empresários, pode parecer um número pequeno, mas não é um número pequeno com base no universo, no todo que ela representa e principalmente pela qualidade desses empresários que receberam. Então é uma amostra absolutamente significativa e representativa do empresariado pernambucano, que respondeu mostrando quais são os principais entraves da burocracia na visão do empresariado. E isso é importantíssimo a gente ter uma noção, porque é fazendo um exame que a gente sabe a doença que tem, né? O papel da pesquisa aqui, no caso, é o mesmo papel de que um exame que a gente faz quando vai ao médico e ele pede para que a gente tenha algum problema, tenha alguma disfunção. A primeira coisa que o médico nos orienta é fazer um exame, para ver o que está acontecendo. Exame de sangue, uma série de outros exames. A pesquisa é esse primeiro exame, esse diagnóstico, para a gente entender onde estão os principais problemas, os principais entraves, os principais gargalos, para depois, via instituição, via LEAD, que acabou criando depois disso um comitê específico de desburocratização para poder comunicar e fazer esse meio campo da comunicação do empresariado, principalmente com o poder público, para que isso fluísse melhor e pudesse a indústria de Pernambuco, o serviço de Pernambuco, a prestação de contas em si, o poder, a iniciativa privada de Pernambuco pudesse crescer, se desenvolver, gerando emprego e renda para a população. Então é muito interessante esse diagnóstico. 148 empresários, né? Vocês do LEAD representam pelo menos 1/3 do PIB pernambucano. É uma força, é uma potência muito grande, né? E aí, entrando para olhar para a pesquisa mais detidamente, sei que o professor Maurício ele vai destrinchar, principalmente no próximo bloco, como foram algumas respostas. Mas antes, professor Écio, eu queria lhe perguntar o seguinte, né? De posse desse poderoso instrumento agora de compreensão do que se pensa a partir dos empresários, a ideia do LEAD é levar isso ao governo estadual, aos governos municipais. Eu vi na pesquisa, professor, que tem perguntas sobre o âmbito municipal também. Então sei que está em Recife, mas tem Ipujuca, a cidade do interior, acredito que Caruaru, Petrolina, deve ter gente que respondeu. Então a ideia é conversar com o poder público em algum nível e traçar metas junto com eles também. Esse é um dos objetivos agora, depois da pesquisa? Na realidade, já está acontecendo, né? Nós já estamos fazendo reuniões com o Estado, com os municípios, da região metropolitana, como também, até mesmo Petrolina, como você mencionou. Já tivemos conversa com representantes de diversos municípios, e a partir daí, essa pesquisa ela serve para um balizamento, né, para que você possa trabalhar as instituições. E o LEAD sozinho não tem nem poder para fazer isso, nem tem a intenção, né? Isso tem que ser algo construído, né, com todas as instituições, com o setor público principalmente, que ele também tem interesse nos resultados de uma melhoria, né, da nossa desburocratização. Então, nas conversas que tivemos, inclusive, a recepção tem sido muito boa, muito proativa, né, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter uma melhoria nesses indicadores que foram apresentados, que vão ser apresentados por Maurício, né, e que foram resultado da pesquisa. Então, esse é um ponto importante. Bom saber, professores, que o
o Estado, quando eu digo Estado aqui, o ente estatal, tá? As prefeituras, o governo do Estado como um todo, né, estão ouvindo, estão recebendo, como vocês colocaram bem. O LIDE está fazendo a pesquisa, mas não é quem vai implementar as soluções, vocês estão apontando os pontos, né? E aí o poder público vai ter um olhar mais fácil, mais facilitado para isso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai justamente para o intervalo, porque na volta a gente vai destrinchar melhor, né, quais foram as respostas do empresariado, como o empresariado está vendo a questão da burocratização, né, e em que tipo de burocratização está ocorrendo, mas aí os professores vão responder daqui a pouco. Gente, é só um minuto, a gente volta. Você está ouvindo Cidade Entrevista. Quer curtir a programação em vídeo da Rádio Cidade ao vivo? Então segura essa novidade. Chegou o Flixcidade, o nosso aplicativo de celular e Smart TV para acompanhar a transmissão de conteúdo jornalístico, esportivo e musical. Aqui a melhor programação musical é aqui, na Rádio Cidade, ousado. Aqui a gente arrasa, são 24 horas com programação, vários conteúdos e muita música. Baixe agora na App Store, Google Play ou acesse cidade997.com.br/Flix. Flixcidade é som de rádio e imagem de TV por muito mais tempo. Falamos aqui da Casa do Serralheiro, pois aqui é e sempre será a Casa do Preço Baixo. Vem conferir as nossas promoções. Antes de qualquer compra, vem aqui, compara os nossos preços e veja a diferença. Temos tudo aqui para a linha de vidraceiro e serralheiro. Vem à Casa do Preço Baixo, faz aqui a tua economia. Juninho? Oi! Tá lembrado da reunião de hoje? Ih, já tinha esquecido. E o meu cabelo e barba estão uma bagunça. Vou logo agendar meu atendimento no Senhor Braga. Arrasou! Já tô chegando em 5 minutos. Com o aplicativo do Senhor Braga, agendei meu atendimento bem rapidinho. É cabelo, barba e muito mais na palma da sua mão. Baixe o nosso app, Senhor Braga Barbearia. A Mandacaru Motor informa que está aberta de segunda a sábado, seguindo todos os protocolos de segurança pós-Covid-19. Caminhões e ônibus Volkswagen é com a gente. Assistência técnica também Ford. Consulte-nos sobre os pneus Continental em até 10 vezes. Faça o seu agendamento pelo telefone 3727-8900, Avenida José Pinheiro dos Santos 870, após a rodoviária. Já estamos de volta com a sabatina diária do Cidade Entrevista. Uma hora, 23 minutos na Rádio Cidade, 1h23 no Cidade Entrevista. Estamos de volta, segundo bloco do programa de hoje, recebendo Écio Costa, economista, professor da Universidade Federal de Pernambuco e também consultor do LIDE Empresarial. E também LIDE Pernambuco, né? E o Maurício Garcia, pesquisador oficial do LIDE Pernambuco. Ambos, né, estão conversando com a gente sobre uma pesquisa muito importante feita pelo LIDE, a pesquisa sobre a burocratização dos órgãos do Estado de Pernambuco, a burocracia, né, que tem nos órgãos de governo do nosso Estado. Então estamos conversando sobre essa pesquisa, e eles estão dando um panorama de como os empresários do Estado de Pernambuco analisam, veem e passam por essa burocratização que muitas vezes, gente, emperra, dificulta e atrasa, né, a vida, né, das empresas. Então, nada melhor do que ouvir os empresários e entendermos como que eles pensam sobre isso. Bem, voltando aqui para, né, o cenário, nós já estamos aqui na Experiência Rádio Cidade, temos o Écio Costa, e de um lado eu estou no centro e o Maurício Garcia do outro, tá certo?
Então, vou perguntar aqui ao professor Maurício, né, já voltando aqui do bloco, dizendo, professor, as respostas que o senhor catalogou, organizou na entrevista, que o senhor recebeu, né, elas lhe surpreenderam? Como é que foi? O que lhe chama a atenção, né, destrinchando agora a pesquisa por dentro? Como é que os empresários estão analisando a burocracia, né, quais os órgãos que mais afetam a vida do empresariado? Como é que foi como é que o senhor viu o resultado? No geral, eu não fiquei surpreso com os resultados, porque os resultados, de uma maneira geral, dentro de um senso comum que se tem com relação à questão burocracia, eles foram bastante negativos para essa relação dos empresários com o poder público dentro da questão burocrática, desse contato desses dois entes. Ele não é fácil, ele é travado, mas isso é uma coisa que é quase que um senso comum de que é assim, até como é com o cidadão, de uma maneira geral, com o próprio Estado, em qualquer tipo de contato com ele, seja feito diretamente, seja feito através de uma empresa que geralmente é terceirizada e que trabalha como representante da prestação do serviço com o cidadão como um todo. Então, em termos de surpresa, isso não nos causou tanto. O que nos causou mais surpresa foi, de fato, quais são os órgãos, porque a gente avaliou 12 entidades do Estado, dentro dessa relação empresa-Estado, e 15 serviços que essas entidades prestam ao empresariado para ver o nível de satisfação dos empresários nessa relação. Então, a gente mediu tanto a questão da eficiência desse serviço, se valeria a pena, se ele é rápido, se ele de fato é eficiente, a quantidade de documentos que o poder público pede ao empresário para uma série de funções, então foram analisadas 15 funções, 15 ações que o empresariado tem que necessariamente fazer com esses órgãos públicos, e a rapidez. Então, porque quando se pensa em burocracia, essa questão do volume de papel e a rapidez são algo que vem diretamente, que estão muito atrelados, tem uma correlação muito alta com a questão da burocracia. Então, isso que foi medido, e a surpresa maior é de fato ver quais são as empresas, do ponto de vista do empresariado, mais amarradas, mais difíceis. E, acho que para surpresa de todos do LIDE, desse comitê de desburocratização que foi criado, ficou em destaque, um destaque que a gente não esperava que ficasse de uma forma tão intensa, foi o Poder Judiciário. O Poder Judiciário teve um destaque negativo, porque foi citado várias vezes como um dos mais ineficientes, dos mais burocráticos, dos mais lentos com relação à resolução dos seus problemas. E, no fundo, é uma entidade extremamente importante, é a representante do Poder Judiciário no Estado, que não está funcionando a contento. A gente, de um ponto de vista de um senso comum, sempre imaginaria que o problema partiria do Executivo, dos serviços que são administrados e geridos pelo Poder Executivo. Só que o Poder Judiciário se mostrou com um destaque bastante forte nessa questão da burocracia. Essa foi a grande surpresa que a gente sabia, estava medindo, até por isso até colocou no questionário como algo a ser avaliado, mas não esperávamos que viessem num patamar tão alto de reclamação, essa relação do Poder Judiciário com os empresários. Isso chama muita atenção mesmo. O senhor tem razão. Documentação e morosidade é algo que está muito associado ao próprio termo burocracia. Mas, observando realmente a pesquisa, olhando para ela, como o senhor colocou, o Poder Judiciário ressalta mesmo. Eu pude assistir a sua apresentação no YouTube, né? Aliás, né, de indicar, gente, para quem quiser assistir e entender melhor a pesquisa, há canais do LIDE que os professores vão citar os canais adequados para todo mundo ver, ter acesso e entender, né, como é que foi feita essa pesquisa. Eles explicam lá também, tá? Mas olha, o Poder Judiciário chama a atenção essa questão, porque historicamente a gente tem no senso comum uma sensação de morosidade da justiça, mas isso chega aos empresários e aí a pergunta é para o professor Écio. Professor Écio, do ponto de vista da economia, esse tipo de realidade pode afetar muito o ambiente de negócios, pode afetar muito a produtividade das empresas, e como é que afetaria um fenômeno como esse fenômeno da burocratização do judiciário, por exemplo? Bem, afeta e muito, né? Porque você tem o grande problema dos negócios é que você tem que ter um ambiente de certeza
ou seja, as incertezas, elas precisam ser reduzidas ao máximo para que você possa ter um ambiente de negócio saudável. E aí, quando você tem processos que são arrastados durante anos na justiça, essa incerteza ela só faz aumentar ao longo do tempo. E aí as empresas elas precisam fazer contingenciamentos de recursos, né, para que possam, num eventual resultado desfavorável, possam pagar por essas despesas. Então, quanto mais o prazo aumenta, mais custoso, né, isso fica, né, mais complicado isso vai ficando para administrar a empresa. E para novos investimentos que são feitos, você também ter um excesso de burocracia no judiciário e em outros entes que vão impedir, né, para que a empresa se instale aqui no estado de Pernambuco, isso também é muito ruim, porque é emprego, é renda que está deixando de ser gerado, porque a empresa não sabe quando que ela vai conseguir obter os alvarás, as licenças que são necessárias, né, para a implantação do negócio. Então isso abrange também esses outros setores, não só o judiciário, né, e aí o judiciário ele se destacou, né, por conta de você ter nesses processos muita morosidade aqui dentro do estado de Pernambuco. Então o resultado é esse, é que você gera mais incertezas para a empresa que precisa lidar com questões, sejam trabalhistas, sejam cíveis, né, e também da questão até mesmo de tributos. Às vezes há questionamentos que precisam ser feitos e a decisão quanto a esses questionamentos terminam demorando muito tempo, né, porque o processo judiciário termina sendo muito complexo e moroso. Isso realmente o senhor colocou bem, complexo e moroso. Bem, mas por outro lado, claro, a gente sabe quando faz uma pesquisa sobre burocracia, como o termo tem um carregamento digamos, como os senhores colocaram, né, do senso comum, como as coisas já dão imagem. Mas essa percepção do Poder Judiciário, por um lado, né, teve esse aspecto de demonstrar como para os empresários isso é muito, muito forte. Por outro lado, professor Maurício, do ponto de vista de alguma surpresa um pouco mais positiva, digamos assim, também há na pesquisa algum número que chama a atenção de vocês, pesquisadores, com relação a alguma dessas questões? Não sei, por exemplo, comércio exterior, tem algum lugar mais ágil ou menos burocrático? Essa é a pergunta. O comércio exterior é um destaque, sim, por ter a impressão, as empresas que trabalham com comércio exterior não veem essa área algo tão burocrático, avaliam de uma forma positiva. Isso é muito bom, isso é importante. Mas é uma parcela muito pequena dos empresários que tem esse tipo de contato. A gente tem que levar em consideração que a grande maioria não exporta, não tem seus serviços prestados para fora do país. Então, ela acaba sendo limitada, é bem avaliada, mas acaba sendo limitada. O fator positivo nesse teu ponto de vista, e que também não deixa de ser um pouco autoexplicativo e até certo ponto para o empresário contraditório e chato, porque o tipo de serviço mais bem avaliado é a questão da tributação. Então, o recolhimento dos impostos por parte do Estado, esse sim é visto pelos empresários como muito eficiente. Então, o Estado se mostra como alguém ineficiente na hora de entregar o seu serviço a quem contribui, a quem paga, no caso, os empresários, aqui especificamente, mas na hora dele recolher e pegar o seu dinheiro, esse processo é visto como muito digitalizado, muito rápido, muito eficiente. Então ele é eficiente para recolher, mas é muito lento e burocrático para devolver para o empresariado da forma que o empresariado precisa, ou para fazer com que, como ele é o ente que intermedia as relações também de empresários com empresários, de empresários com a população, ele acaba travando esse processo. Mas na hora de recolher, de fato, ele é muito eficiente e é visto como um serviço mais transparente, mais rápido, a questão do recolhimento dos tributos pelo tanto poder municipal, dos poderes municipais, quanto principalmente do governo estadual, que funciona muito bem. É o lado positivo. Outro aspecto que foi bastante valorizado e que vale ser ressaltado é a questão dos cartórios.
os cartórios são bem vistos. E o cartório é o tipo de serviço de burocracia que está chegando mais embaixo na base do cidadão como um todo. É onde não só o cidadão como empresário, mas o cidadão como ser, né, uno, como pessoa, ele também tem uma relação eventualmente com esse cartório. Então isso é bem visto, até porque houve recentemente decretos, acertos, uma legislação própria na digitalização desses processos também nos cartórios, né? Uma automação maior. Isso é ressaltado, é bem visto e é muito valorizado. Vale a pena ressaltar aqui que a grande palavra, se a gente tivesse que representar todo esse processo de burocracia do ponto de vista do empresário dessa pesquisa, a questão da digitalização é algo mais, é o que mais representa isso, porque é o canal para essa modernização, é o canal para essa evolução da rapidez, é um canal para elevar a eficiência dos serviços prestados pelo Estado através dessa burocracia, né? Então, a digitalização é o primeiro passo e é visto como um passo mais tecnológico, mais avançado e o único caminho para que, de fato, a burocracia possa ser diminuída ao extremo e que essa relação entre poder público e poder privado possa transcorrer da melhor maneira possível. É interessante esse aspecto, não deixa de ser, sabe, professores, um pouco irônico, né? Que o Estado é muito bom na hora de cobrar, ou pelo menos mais ágil, mais eficaz e mais digital, né? E aí, quando é na hora de conceder documentos, quando é na hora de averiguar processos, observar licença ou licenciamentos, a coisa é um pouco muito mais, digamos assim, vagarosa, né? Mais devagar. Enfim, resta aí a ironia, gente, mas seguindo aqui e fazendo uma pergunta ao professor Écio. Professor Écio Costa, tem um detalhe que me chama a atenção. Com todos esses dados que a gente ainda vai continuar destrinchando com o professor Maurício, como que os empresários receberam essa pesquisa? Queria saber, não é nem como vocês estão apresentando aos governos, mas como os empresários receberam, né, esses dados que eles mesmos, a verificação da opinião e da posição deles. Olha, o retorno, o feedback que a gente teve com os empresários foi de um alinhamento com os resultados desse levantamento. Até porque as respostas todas foram dadas por eles próprios, né? Então, houve um total alinhamento, né, com empresários que nós conversamos e, inclusive, ressaltando, né, vários pontos que Maurício está apresentando aqui da pesquisa e indicando, né, até dando exemplos, contando alguns casos, oferecendo soluções, e isso acho que é muito válido, é muito importante, né, e é um processo que a gente está começando a trabalhar também para tentar justamente trazer essas soluções, trazer esses exemplos que os empresários vivenciam, até mesmo alguns dos empresários atuam em outros estados e lá eles vêm funcionando de forma diferente, para que possam trazer esses exemplos que dão certo, né, que são positivos, para que aqui no estado de Pernambuco sejam replicados ou até mesmo melhorados, né? E há também iniciativas para que se crie uma frente, né, de trabalhos entre o setor privado e o setor público. Agora, claro, ambas as partes têm que sentar na mesa, discutir e trazer melhorias. É uma coisa que é muito importante, que o setor público ele realmente se abra para atender, né, e abraçar quais são as demandas do setor privado para que a burocracia diminua. E um fato que é muito importante também é que não adianta você digitalizar a burocracia, né? Ou seja, se você pega aquele papel que precisava ser preenchido e agora ele é online, né, você vai ter a burocracia do mesmo jeito, só que online. A ideia é que você faça um trabalho, reduzir. Será que o papel realmente precisa de preenchimento? Será que já existem bases de dados que fornecem aquelas informações e podem ser interligadas? Então a ideia é você reduzir o número de documentos
serem preenchidos. Já existem muitas bases de dados que podem fazer essas informações, e a partir daí você realmente direcionar o levantamento de dados, de informações para o uso realmente mais importante de dados e informações na atividade econômica que está sendo analisada. Tá? Então isso é um processo de desenvolvimento para você desatar, né, o processo burocrático. E você estava até falando, a burocratização, o pior é que ela está acontecendo, né? A gente vê processos e leis sendo criados que tornam a coisa ainda mais burocrática, quando tem que ser o contrário. Você tem que criar processos e leis que desburocratizem, né? Que facilitem o ambiente de negócios para que as coisas de forma mais rápida. A gente tem aí índices de desemprego muito elevados a nível Brasil e aqui também em Pernambuco, Pernambuco com um índice de desemprego acima dos 20%. Então, quanto mais facilitação a gente tiver para o investimento, isso vai melhorar, né, para que esses investimentos efetivamente aconteçam e você possa gerar emprego e renda. Faz muito sentido, como quando o senhor coloca, professor, que não é só a questão de retirar o papel, né, a documentação de papel e transferi-la para o computador, não é só isso só é tirar de um ponto analógico para um ponto digital. No final das contas, o processo ainda está emperrado. Muito bem pontuado, né, e é interessante para a gente ter essa percepção, né, de como as coisas devem realmente andar e não ficarem emperradas. Bem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta, né, tanto com o professor Écio Costa como o professor Maurício Garcia, estão falando da pesquisa sobre a burocratização dos órgãos de Pernambuco. Então, a gente vai para o intervalo e é só um minuto, gente, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Cidade Entrevista. Chegou a época mais gostosa do ano. Mais uma vez, não vai ter aglomeração. Mas quem diz que tem problema? Puta em casa que a Rádio Cidade leva o melhor São João até você. E pra entrar no clima junino, tem programação especial, com direito a milho verde, pamonha, fogueira e muita arrastapé. A nossa missão é de te alegrar e deixar acesa a chama da maior festa popular do Nordeste. Então, se puder, fique em casa, que a Rádio Cidade leva o arraiá até você. São João na cidade. Apoio Coletivo Turismo. Viaje tranquilo, viagem de Coletivo Turismo. Pelo Pelô, camisas masculinas que vestem a alma. Mandacaru Motor, caminhões e ônibus Volkswagen. É com a gente. Assistência técnica também Ford. E São João Casa Nova Construção. Sua casa é aqui. Café delicioso e uma boa conversa. Você já sabe onde é. Bodega João Doutor. Agora em dose dupla, no Caruaru Shopping e no centro, Rua Oscar Mariano da Silva, próximo ao Bradesco. Bodega João Doutor, porque café e boa prosa tem tudo a ver. Hoje tem! O meu Timba, campeão pernambucano, mais 8 da noite. É o meu Timba que vai comer vatapá e acarajé baiano. Já tô preparado pra ouvir tudo pela Rádio Cidade. Fica tranquilo, torcedor Timbu. Hoje tem a Super Segunda de Futebol. Náutico em campo contra o Vitória em Salvador, pela Série B. E a melhor cobertura é com a equipe RC10. A transmissão começa às 7:30 da noite. Vitória e Náutico pela Série B, com a equipe mais feliz do rádio.
não dá pra perder. Apoio Santana e Santos Eletricidade, aquecendo o mês junino com grandes ofertas. Coletivo Turismo, viaje tranquilo, viaje de Coletivo Turismo. JCF Motors, sua concessionária Caoa Sherry, em Caruaru. BR-104, ao lado da Ford. Fone 2103-2980. Chegou a Drogaria Rodrigues, entrega por R$ 1,99 para toda Caruaru. Já estamos de volta com a sabatina diária do Cidade Entrevista. Uma hora, 44 minutos na Rádio Cidade, 1h44 no Cidade Entrevista. Estamos de volta e é o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos recebendo dois convidados do LIDE Pernambuco. Eles são o Écio Costa, professor da UFPE, também economista, consultor do LIDE empresarial, e também o Maurício Garcia, que é pesquisador oficial do LIDE Pernambuco, né? E ambos estão falando de uma pesquisa muito interessante que o LIDE fez, sobre a burocratização nos órgãos do governo de Pernambuco, nos órgãos do governo não, a burocratização no estado de Pernambuco, nos órgãos de governo, né, do estado e também, né, dos municípios, tá? Então é uma pesquisa muito ampla e traz a opinião e a percepção do empresariado do estado a respeito dos processos de burocracia que muitas vezes emperram e dificultam a atividade empresarial. Bem, estão conversando com a gente, mas antes eu vou dar um recadinho aqui do Feminina, né? Que daqui a pouco, 2 da tarde, nós teremos o Feminina com Ana Rebeca Passos, e hoje ela recebe Isabelle Oliveira, que é jogadora de rugby, e também a Claudiana Nobre, que é capitã do Asa Branca Uniateneu, tá? Então, o Feminina daqui a pouco começa com a Ana Rebeca Passos e é sempre a opinião da mulher sobre os mais diversos assuntos, e daqui a pouco elas vão falar, entre tantas as coisas, também de esportes, tá bom? Então não perca, daqui a pouco Feminina. E aqui no nosso Cidade Entrevista, a gente teve também aqui a opinião, a mensagem do Gilvan Mendes, que ele diz assim: o governador já ganha seu salário, que não é pouco, e os sulanqueiros que dependem da feira para pagar suas contas e colocar comida na mesa sem auxílio do governo e das prefeituras, podem até gerar violência como arrastões em alguns pontos da cidade. Essa é a opinião do Gilvan Mendes, muito provavelmente, gente, preocupado com o fechamento, né, agora nesse momento, né, da atividade da Feira Livre tradicional, da Feira Livre, da Feira da Sulanca, aliás, tá? O fechamento dela, né, de forma presencial, só está funcionando no delivery. Mas essa é a opinião do Gilvan Mendes, a gente agradece aqui a mensagem. Bem, voltando aqui aos professores, professor Écio e professor Maurício, a gente está no fim, mas eu tenho 2 perguntas, eu já vou deixar no ar. Pelo menos uma para cada um, né, para a gente distribuir aqui por igual, né? E a do professor Maurício é o seguinte: professor Maurício, eu vi na pesquisa, eu queria que o senhor colocasse esse ponto que foi gerado, né, dados os questionários, toda a metodologia que vocês aplicaram, foi gerada uma nuvem. Seria uma nuvem de palavras, as palavras mais usadas na pesquisa, palavras que chamaram a atenção de vocês, porque os empresários foram respondendo e colocando muitas dessas palavras em voga lá. Então, e aí vocês montaram um cenário com essas palavras. O que é que está afetando mais? O que chamou mais a atenção desse empresariado nesse processo? Tá? Então, queria começar pelo senhor, daqui a pouco eu faço a pergunta do professor Écio também, mas como é que foi essa questão dessa nuvem de palavras? O que tanto chama a atenção do empresariado do nosso estado? Só para explicar um pouco qual foi a dinâmica da pesquisa, da coleta da pesquisa, os empresários receberam um link e responderam dos seus computadores, dos seus celulares, um questionário, e nesse questionário era um questionário estruturado, onde tinha uma quantidade bastante elevada de informações. Eles responderam sobre 12 entidades, eles avaliaram a relação dos empresários com essas 12 entidades, e depois de 15 serviços que estas entidades prestam em 3 níveis: o nível de eficiência, de quantidade de documentos que são solicitados e de rapidez na entrega
desses serviços. Então, essa quantidade enorme de dados foi levantada, foi trabalhada, foi analisada, e a gente tem isso daí como o principal resumo da pesquisa que a gente fez. Ao final, depois de responder tudo isso, a gente deixava um espaço no questionário para que ele respondesse, dissesse o que ele gostaria de falar, né, que ele desse sugestões, críticas, falasse sobre a relação da burocracia, falasse sobre a situação do empresariado naquele momento, ou em relação à relação do poder público de Pernambuco com ele. E então era um espaço livre. E ele respondeu sem nenhum tipo de estruturação que talvez dimensionasse e orientasse a sua resposta. E daí eles escreveram o que eles achavam da maneira mais aberta possível. A gente codificou esses dados, trabalhou esses dados, e a questão de fato da digitalização é o que mais chama a atenção, o que eles mais pedem, mas por eles terem noção também de que através da digitalização é uma primeira facilitação, é uma primeira ação que pode contribuir para a rapidez e a melhoria da eficiência da entrega desses serviços pelo poder público. Mas depois de toda essa massa de informações que a gente teve, a gente analisou e criou uma nuvem de palavras pegando as palavras que foram mais citadas. E não como frases, e não de uma forma separando. A gente juntou todas elas como se fosse um saco de palavras, né, e começou a analisar todas as palavras que foram utilizadas para tentar entender o que estava ali dentro daquelas palavras, aqueles sentimentos que os empresários tinham. E justamente essa questão dos processos, então uma reclamação da quantidade de processos que eles têm que enfrentar. A questão da digitalização também aparece com bastante destaque, a palavra digitalizar, porque de fato, como eu falei, esse é o caminho na cabeça do empresariado, é o primeiro passo a ser dado para melhorar e para diminuir a burocracia das coisas. Simplificar é outro tema, outra palavra muito utilizada, transparência, né? Burocracia, agilidade. Então são termos que são utilizados, informatização, modernização, qualificação. Então essas são as palavras que estão no mundo do empresariado e que eles mais desejam nessa relação dele com o poder público, para que isso possa fluir de uma maneira mais rápida, mais fácil, mais eficiente, principalmente, gerando emprego, renda e desenvolvimento do Estado. Bem, professor Maurício, aproveitando, queria que o senhor dissesse o canal no YouTube ou em outros lugares que qualquer pessoa possa acessar também diretamente os dados e a apresentação que vocês fizeram, né, justamente da pesquisa. Eu assisti um dos vídeos, achei muito bem colocado, muito bem feito e muito didático também. Mas aí o senhor poderia, se possível, falar, né, para nosso público também poder acessar diretamente na internet. Claro. A pesquisa está inteira à disposição das pessoas, nas páginas, nos canais de comunicação do LIDE Pernambuco. Então é lidpe.com.br e em todas as redes, o Instagram, no YouTube, no Twitter, em todas as redes dos canais sociais, das mídias sociais, tem os canais do LIDE Pernambuco e lá está disponível a pesquisa. O site é o caminho mais fácil, tem toda a apresentação, tem toda a documentação, está tudo lá e qualquer pessoa pode baixar, está à disposição de fato para que isso seja algo transparente, porque um dos principais objetivos da pesquisa feita pelo LIDE é criar um canal de comunicação com o poder público para que essa burocracia possa ser diminuída, né? Então nesse aspecto isso foi atingido, está sendo atingido, porque canais de comunicação estão sendo feitos, a gente está tendo resposta, o LIDE está tendo resposta do poder público, interesse, a gente tem entidades que foram muito bem avaliadas, acima da média, que estão divulgando esse dado. Então, no caso de Suape, do Porto de Suape, que foi muito bem avaliado, ele está divulgando nas suas redes sociais o quanto ele foi bem avaliado. A questão da ADIPER, que é a entidade de desenvolvimento do Estado, também está divulgando o resultado da pesquisa, porque avaliza isso, né? Porque aprova, porque gostou, porque ela foi bem feita e dá legitimidade para esse instrumento que a gente teve de análise. Além disso, a gente também foi procurado por outras entidades públicas que não foram avaliadas, mas que sabem, que reconhecem que não tem um serviço muito bom e que querem que numa próxima pesquisa, e a ideia do LIDE é replicar essa pesquisa anualmente, pelo menos, mas que na próxima pesquisa a sua instituição possa ser avaliada também, para que elas possam ter um retorno, já que não tem do poder público essa avaliação, mas que tenham, então, de uma entidade privada que faça essa avaliação para que eles possam, de fato, melhorar e entregar serviços melhores para a população como um todo e também para os empresários.
É muito interessante isso. E aqui, para terminar, que bom, professor Maurício, esse cenário é muito bacana, parabéns mesmo, né, a vocês. Não deve ter sido fácil, né, também levantar esse questionário, chamar todo esse pessoal, né, que vocês mandaram. Eu sei que foi online, mas de qualquer modo, né, tem que ter muita credibilidade para que as pessoas queiram responder questionários extensos num mundo tão de rapidez virtual. Isso também queria só deixar claro que perguntar a qualquer ouvinte nosso, você tem tempo para responder uma pesquisa? O pessoal olha até de um lado, assim, de certo modo, né? Então, professor Écio, para terminar, a gente vai... Essa especificamente ficava mais de 1 hora para responder, quando respondia a tudo. Então, de fato, era um período de empresários que tem o seu custo bastante elevado como hora de trabalho. Exatamente. Então, professor Maurício, eu agradeço muito o seu tempo também aqui para estar batendo esse papo com a gente, levando essa informação ao nosso ouvinte. E o professor Écio, também economista, perguntar basicamente o seguinte: professor Écio, aquela pergunta que não quer calar, a economia de Pernambuco tem potencial para crescer no final das contas? Depois de uma pesquisa dessa, o senhor diria o quê? Veja, primeiro complementar isso que vocês estavam dizendo, que realmente é um questionário longo, e aí você vê como a necessidade faz com que as pessoas se esforcem para participar. É um tema muito importante, é um calo tanto do lado das empresas como do lado do setor público resolver esse problema da nossa burocracia, né? Então, os empresários que tomaram parte do seu tempo para fazer o preenchimento, né, e o envio das respostas do questionário demonstra justamente a preocupação, né, e a vontade de que haja uma melhora. Com relação a Pernambuco ter potencial, sim, com certeza, isso é inequívoco. A gente tem uma posição geográfica muito importante, a gente tem cabeças empresariais, líderes empresariais muito bem capacitados, muita gente empreendedora, certo? Agora, claro, a gente precisa estar sempre mostrando diferenciais que façam com que a gente tenha um crescimento efetivo realmente acontecendo, né? E o projeto da desburocratização é uma contribuição que o LIDE dá para a nossa sociedade, justamente nesse intuito, com esse direcionamento, de poder ajudar Pernambuco a desenvolver o seu potencial de crescimento através de algo que é muito importante, que é a facilitação dos negócios. Então, sim, respondendo sua pergunta, temos aí muito potencial de crescimento na nossa economia, mas, claro, para isso a gente precisa fazer o nosso dever de casa, precisa melhorar a forma com que as empresas têm uma interação maior com o setor público, para que elas possam crescer, né? Elas possam trazer investimentos, e aí, mais uma vez, repito, empregando mais, gerando mais renda, né? E assim a gente pode ser um destaque aí em relação aos nossos vizinhos do Nordeste. E no Brasil também. Professor Écio Costa, professor Maurício Garcia, eu gostaria muito de agradecer, né, a ambos, ao LIDE Pernambuco também, né, e por vocês, né, virem aqui conversar conosco, com o público, sobre uma pesquisa tão importante que agora, todos estamos agora cientes, né, de quanto ela ajuda a gente a ter uma imagem, uma ideia, uma fotografia. Claro, é sempre uma fotografia, uma pesquisa, mas é uma fotografia de uma realidade que está na veia, está no dia a dia de cada um de nós e dos empresários como um todo. Então, agradeço imensamente, professor Maurício, muito obrigado, e digo o seguinte ao senhor: volte mais vezes. Professor Écio, também muito obrigado, voltem mais vezes, tá? Porque a gente, economia, burocracia, investimento, de um modo geral, essas questões de renda, elas estão no dia a dia de cada um de nós, não só dos empresários não, mas de todos nós enquanto população. Agradeço imensamente, professor Maurício e professor Écio, muito obrigado pela disponibilidade e por ter vindo até aqui, tá bom? E digo o seguinte a vocês: voltem sempre, tá, professor Maurício? Ok, fico à disposição de vocês, foi um prazer também de falar com você, com todo o seu público.
e ficamos à disposição, esperando não só a próxima, mas outras que possam aparecer, para que a gente possa dividir esses ensinamentos com vocês, o que a gente puder aprender, o que a gente puder ensinar desse ponto de vista nosso daqui para vocês. É um prazer, uma alegria. E para o Suécio também. Eu também agradeço, foi um prazer conversar, né, com você e com o público que está escutando. Inclusive fica o convite para representantes de entes públicos que estão escutando, que a porta com o LEAD está aberta, né, para a gente entender, inclusive, bons exemplos que possam estar sendo desenvolvidos, né, em prol da desburocratização. E, como eu disse, os canais do LEAD estão todos aí nas mídias sociais que podem nos procurar, né, e a gente trazer essa contribuição para melhorar o ambiente de negócios aqui no nosso estado. Perfeitamente. Gente, ouvimos o professor Écio Costa e o professor Maurício Garcia, são do LEAD Pernambuco, sobre a pesquisa da burocratização dos órgãos, né, dos órgãos de governo no estado de Pernambuco. A gente agradece imensamente e diz que o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do Emílio Júnior e da Abel Pereira e a Rádio Cidade, emissora do grupo AJS Comunicação. A direção de produção e programação é do Mário Flávio, a direção de jornalismo é da Renata Torres, a direção administrativa é do Rodolfo Silva e a direção geral é de Adolfo José. A gente volta amanhã, 13h, se Deus quiser. Na Rádio Cidade você ouviu Cidade Entrevista, com o professor Marcos